E ele entrou em condição não visual com o avião. Quando ele entrou nessa condição, em nuvens, que ele não tem mais como se localizar e ele não era habilitado para voar por instrumentos, ele perdeu a consciência situacional, que é o que a gente chama. E quando você perde, você não sabe mais se está de cabeça para baixo, se não está, se está descendo, se está subindo, você perde completamente. E ele executou manobras no avião acima do limite da estrutura do avião. Então o avião quebrou a asa em voo. Putz. E aí ele foi. Tem fotos. Sim, o do Gabriel Diniz era um avião do Aeroclube que foi oferecido para fazer esse voo. Eu não lembro exatamente, porque isso não tem no relatório final, se houve um pagamento para isso ou não. E o avião, o piloto não tinha habilitação para voar por instrumentos. E ele foi para esse lugar que o Gabriel tinha, e ele tinha que voltar para onde ele ia, que eu não lembro agora as cidades. Porque acho que o Gabriel ia casar ou ia anunciar o noivado com uma pessoa lá. Então existia uma pressão para esse cara trazer o Gabriel de volta para o local que ele queria ir. E aí ele decola e no meio do caminho existem condições atmosféricas que não permitiam que o voo prosseguisse para onde tinha que ir. E ele entrou em condição não visual com o avião. Quando ele entrou nessa condição, em nuvens, que ele não tem mais como se localizar e ele não era habilitado para voar por instrumentos, ele perdeu a consciência situacional, que é o que a gente chama. E quando você perde, você não sabe mais se está de cabeça para baixo, se não está, se está descendo, se está subindo, você perde completamente. E ele executou manobras no avião acima do limite da estrutura do avião. Então o avião quebrou a asa em voo. Putz. E aí ele foi. Tem fotos de pessoas que mostram assim, o céu totalmente fechado e tem pedaços caindo assim. O avião já foi separando no ar, já, uma parte da outra. E aí, então, infelizmente. É como se você entrasse numa nuvem e você não sabe mais se o avião está de ponta cabeça, se está. Vou te dar um exemplo assim, ó. Isso é legal de fazer, tá? Todo mundo pode fazer isso se quiser em casa. Se eu colocar uma venda em você dentro de um carro e andar com você na estrada, se eu fizer uma curva para a direita, você está vendado. E eu te perguntar, para que lado eu estou fazendo curva? Você vai me responder, para a direita. Por quê? Porque o carro faz curva para lá, o teu corpo vem para cá. E você sente aquela força, o teu ouvido tem um líquido que ele vai para lá e vai mandar para o teu cérebro. Ó, teu corpo está indo para cá, então a curva está para lá. Se eu te botar no avião, igualzinho, venda no molho, o avião faz uma curva para a direita e eu te pergunto, para onde o avião está fazendo curva? Você vai falar, não está fazendo curva, está subindo. Ué? Porque isso é o que teu corpo sente. Porque o avião, ele inclina a asa para fazer curva. Então essa inclinação de asa significa que o vetor de força está indo nesse sentido, está indo para baixo, para o teu pé. Então é isso que o teu líquido no ouvido está sentindo. É por isso que quando você está no avião e o teu copo está em cima da bandejinha, o avião faz curva e não derrama nada. Então, isso que eu não entendo. Então, porque a força está no sentido do chão do avião, o tempo todo. Então é como se você não estivesse virando, é como se você estivesse na vertical. Caralho. E aí o teu ouvido fala, opa, eu estou sentindo mais força para baixo. Então não estou fazendo curva, eu estou subindo. Entendeu? Engana. E aí, é isso que acontece com um piloto lá na frente se ele não estiver voando por instrumentos. O corpo dele engana ele e ele vai falar, pô, eu tô subindo. E na verdade ele pode estar com a asa lá para baixo. Ele começa a dar comandos que só vão complicando a situação. Cego, né? Tipo... Em menos de um minuto ele já perdeu o controle do avião e vai morrer. E era o próprio Diniz que tava como piloto? Não. Não, era passageiro. Era passageiro. E esse cara não sabia pilotar. Ele não tinha... habilitação para voar por instrumentos. Instrumentos é quando você vai lendo as informações. É quando você preenche um plano de voo em que você analisa a meteorologia e você sabe que quando você perder a visibilidade, você vai se guiar pelo que os instrumentos estão falando e não pelo que o seu corpo está sentindo.